maciças de um povo heróico, brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil no sonho intenso, raio vívido de amor e de esperança, a terra desce. Se em teu formoso céu risonho e límpido a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és bela, és forte, pálido colosso, do teu futuro estrela essa grandeza, terra adorada, entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil, deitada eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, e diga o verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas ergues a justiça, clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte, terra adorada, entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Heróis do mar, nobre povo, nação valente e imortal, levantai hoje de novo o esplendor de Portugal. Entre as brumas da memória, ó pátria, sente-se a voz, os teus invejos avós, e adivinhaste a vitória, as armas sobre a terra, sobre o mar, as armas pela pátria lutar, contra os canhões marchar, marchar. Daremos início à composição da nossa mesa de honra. E, para tanto, convidamos as personalidades que abrilhantarão esse momento solene. Primeiramente, gostaríamos de convidar o presidente da Sociedade Beneficente Portuguesa 2 de Fevereiro, Dr. Francisco Brandão, para acompanhar Sua Excelência, o senhor José Cesário, secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, e Sua Excelência, o senhor Luiz Faro Ramos, embaixador de Portugal no Brasil. Convidamos também o excelentíssimo deputado Flávio Martins e presidente do Conselho das Comunidades Portuguesas. Convidamos o senhor Carlos Lopes, presidente da Federação de Câmaras Portuguesas no Brasil. Convidamos ainda o senhor Rui Almeida, titulado vice-consulado de Portugal em Fortaleza.
Neste momento, ouviremos as palavras das autoridades presentes. Bom dia, bom dia. Estou aqui a olhar para a minha caneta, que diz assim, criar laços. Criar laços. É isso que estamos aqui a fazer hoje. Hoje e amanhã. Sou secretário de Estado, José Cesário. Quem nos conhece melhor do que o senhor secretário de Estado, José Cesário? No dia 9 de setembro, recebeu, e eu fui convidar em nome dos nossos 4 organizadores, somos 4, são as 4 estrelas que vocês veem aí, e prontamente aceitou e prontamente nos incentivou e estamos aqui hoje. Queremos aprender muito consigo, sou secretário de Estado, toda a nossa história nos acompanha e estes são 2 dias muito especiais para construirmos este evento inédito. O Sr. Embaixador Luís Faro Ramos foi deste lugar, no dia de Portugal, no ano passado, organizado por nós 4, que publicamente convidámos o Sr. Embaixador. Lançámos o projeto de fazer aqui um encontro nacional do associativismo e o Sr. Embaixador prontamente, publicamente, disse, sim senhora, façam que eu virei. E aqui estamos. É um momento histórico para nós todos, 4 entidades que colaboraram para estarem aqui juntas hoje. E com o Sr. Embaixador, queria cumprimentar já, não vou cumprimentar o Dr. Rui de Almeida, o nosso cônsul, que é para outro momento, mas quero já cumprimentar a nossa vice-cônsul Fernanda Pinheiro, de Belém, o nosso cônsul Eurico Matos, de BH, de Minas Gerais, e o nosso responsável pela secção consular, portanto, o nosso cônsul Pedro Ferreira. Nós temos aqui 16 estados do Brasil representados. Senhor Presidente, desculpa. Perdão, Sr. Carlos Lopes, está a ver a Câmara de Comércio? Eu posso falar da história aqui da Câmara de Comércio. Temos muita gratidão pelo trabalho da Câmara de Comércio aqui. Acho que todos nós nos orgulhamos. E eu me lembro, quero só lembrar, que tivemos aqui um grande debate público, que foi sobre a Praça Portugal. E houve uma grande mobilização para a defesa da manutenção daquela esfera armilar ali no meio. Foi um grande debate da cidade. E uma das pessoas que mais defendeu a Praça Portugal foi o Presidente da Câmara de Comércio, que não era português, que era o José Zanocchi. E ele foi mais português que a maior parte dos portugueses. E nós temos uma grande gratidão. É apenas um símbolo do que nós podemos esperar. Claro que nós sabemos que o Raul, para mais, ainda por cima é português. Ele defende-nos com alma e coração. Eu quero dizer que, assim, ter trabalhado nós 4 juntos foram momentos muito especiais mesmo. Sou Presidente do Conselho das Comunidades, Flávio Martins, muito obrigado. Quando lhe liguei, em nome dos 4, prontamente confirmou. Vocês que não, talvez tenham aqui imprensa, às vezes vocês vão em alguns lugares e veem a confirmação das autoridades e depois quando chegam nos eventos as autoridades não estão. Todas as autoridades que nós anunciamos estão aqui. Hoje, para debatermos um assunto tão importante como o associativismo, temos as nossas maiores autoridades. Sou secretário de Estado, senhor embaixador, sou presidente do Conselho das Comunidades, um órgão extraordinário que reúne portugueses eleitos pelo mundo inteiro. Além de mais, ele é deputado da Assembleia da República e representa os portugueses da diáspora. Nosso cônsul Rui Almeida, meu amigo, co-organizador, para nós já é um momento histórico. Estão a ouvir lá atrás o que eu estou a falar? Conseguem ouvir? Nós temos consulado honorário desde 1837. Temos uma linhagem que vai até de cônsules honorários. Só um deles, que é o que dá o nome a esta sala, Alexandre Vidal, foi 50 anos. Fomos até 2009 com consulados honorários. Iniciou-se os vice-cônsules de carreira, porque o vice-consulado é um posto de consulado de carreira, mas que não tem um diplomata como seu titular. E pela primeira vez tivemos aqui no vice-consulado um diplomata de carreira como titular. Vem numa missão especial e nós, no ano passado,
também deste púlpito, em nome de todos, dissemos, gostávamos muito que fosse o nosso primeiro diplomata titular do consulado de Portugal em Fortaleza. Ora, já foi anunciado que vamos ter um consulado, que é uma grande honra para nós. Pela primeira vez, não só temos um diplomata de carreira, como vamos ter um consulado. Portanto, o Dr. Rui de Almeida, nosso cônsul, já está na nossa história para sempre. O seu nome é nosso para sempre. Ora bem, querida Assembleia, Acre, bem-vindo a Acre, Manuel Fonseca. Hoje nós vamos conhecer aqui este grande exemplo do Manuel Fonseca, que chegou e fez acontecer Portugal. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer, Manuel Fonseca. Querida Roraima, Boa Vista, nossa capital, a nossa maior delegação, foram os primeiros a confirmar. Vocês sabem como o meu coração está com vocês, desde a fundação da associação. Paulo Inácio, queria cumprimentá-lo, em nome de todos, e o Nuno, que hoje tem a Casa de Portugal também. Queria cumprimentar o querido Amapá, o Brito e o Américo. Também uma associação onde eu deixei o meu coração, estou ligado à fundação, e vocês estão aqui hoje para dar esse exemplo. O meu querido amigo do Amazonas, Humberto, nosso cônsul honorário, Humberto Figueiredo, nunca falha, nunca falha. Estamos aqui todos. E o Júlio do Maranhão, que representa um Estado extraordinário, uma comunidade extraordinária, que tem agora instalações magníficas, que conseguiu com o governo, enfim. Júlio, amanhã no painel, aliás, assim, há pessoas que estão nos painéis, e quem não está nos painéis vai participar bastante. Todos queremos aprender entre todos. Estamos aqui para aprender. É por isso que eu estou a fazer esta introdução. É para nós todos e dar um certo tom. Belém. O que é que eu posso falar de Belém? Ora bem, já viram que eu falei agora 6 estados. Está ali o Alírio, está ali o Luís Otávio, está ali... Está ali a Sónia, está a Carla, a Nora Teixeira. Ora bem, foi ali que começou um grande exemplo, foi o encontro das associações do Norte. E nós hoje estamos a fazer o pleno aqui com 6 estados. Desculpe, Flávio, eu cumprimentei-o. Claro, pronto, não queria falhar. E naturalmente chegámos ao Ceará. Bom dia, Ceará, a quarta cidade do Brasil e atualmente a capital económica do Nordeste. Olhem, acreditem que quando nós fomos criados vice-consulado, até havia pessoas que achavam que será que nós teríamos movimento para ter aqui um vice-consulado? Olha como nós estamos hoje. Minas Gerais, Álvaro Fernando, muito bem-vindo, nosso cônsul honorário em Juiz de Fora. Muito bem-vindo, muito bem-vindo. Paraná, através da Câmara de Comércio. Dr. António Ataída, bem-vindo também a Goiás, Dr. Ivan Marcos, bem-vindo Tiago Colasso, da Paraíba. Vocês viram só por aqui a importância das câmaras de comércio. São elas que estão a assegurar a representação desses Estados. São elas que vão poder levar a palavra do que aconteceu aqui, nestes 2 dias, para as outras associações. Desde já nós pedimos isso. O que acontecer aqui, levem a palavra da união para todos. E o Espírito Santo, o nome mais bonito dos nossos Estados, está aqui presente. Não é, Alexandre Leitão? Não podia faltar, não podia faltar. Não falta ninguém, nenhum Estado, pois não? Ora bem, abrir aspas. Quando uma criatura humana desperta para um grande sonho e sobre ele lança toda a força de sua alma, todo o universo conspira a seu favor, fechar aspas. Assim falou o homem Cristo, patrono do meu liceu do mesmo nome em Aveiro. E nós temos 2 lemas. Estamos hoje unidos pelo associativismo. Este evento é possível porque um presidente da associação, um cônsul, um presidente da Câmara de Comércio e um conselheiro se uniram para o fazer. Nosso querido José Vanon, ali sentado. Os nossos co-organizadores, está ali o José Vanon e o Raul Marcos. Raul Santos, perdão. Reflexo de uma cooperação permanente. Da mesma forma que a força da união converge para a obra,
Da mesma forma, se constata que bastaria que um de nós não fosse construtivo e o evento e a obra não aconteceria. Este é um ponto essencial. Estes cargos que ocupamos temporariamente são sempre uma missão de vida enquanto duram e têm uma responsabilidade enorme. Convergência é a nossa natureza. Hoje, esta Assembleia aqui convergiu porque sabe o que o associativismo almeja. E, entretanto, eu passei por São Paulo. Como é que é possível? Passei por São Paulo. O Sr. Antero Pereira, aqui presente, não mencionei o Rio de Janeiro. Sou Francisco Gomes da Costa. Como é que isso é possível? Não mencionei também a Câmara de Comércio. É tanta vontade de unir que o que parece mais óbvio nós não mencionamos. É o mais óbvio, nós não mencionamos. Sou Francisco Gomes da Costa e o Sr. Antero Pereira, o Rio e São Paulo. Em primeiro lugar, aspiramos a unir, neste projeto em especial, unidos pelo associativismo. As associações necessitam de todos e são de todos nós. E o que se espera dessa união? Cruzar exemplos entre os mais novos entusiasmados, como Roraima, Amapá e Acre, e as mais que sesquicentenárias associações, como esta onde estamos, Manaus, Belém, São Paulo, São Luís, Rio, aqui presentes. Algumas são gestoras de vasto património. Património converte-se em energia para ser por nós canalizado. Algo de muito bem feito aconteceu, pois permanecemos até hoje. Um grande orgulho. Associações iniciam-se com a vontade dos portugueses de quererem estar juntos. Muitas como socorros mútuos. Já éramos embrião da segurança social e ainda hoje prestamos serviços que amparam e apoiam quem precisa. Suprimos carências atuais das comunidades luso-brasileiras que muitos nem imaginam. Estamos ancorados em beneficência e cultura, que serão sempre atuais. Os nossos valores como portugueses radicam na solidariedade, na nacionalidade que transcende fronteiras, onde quer que estejamos, mas que, consagrado como Estado Social, com saúde e educação pública de qualidade, só nas últimas 5 décadas se estendeu a todos os portugueses. Reinventar o associativismo é o nosso segundo mote. Não apenas transpomos as fronteiras das nossas cidades e dos nossos estados no Brasil, mas também transpomos a nossa natureza de instituições de beneficência e cultura para caminhar de braços dados com os titulares do corpo consular, como grandes articuladores e agregadores que são, por missão de, abrir aspas, promoção e valorização das comunidades portuguesas, fechar aspas, com as câmaras de comércio que nos apoiam e mais nos inserem na sociedade civil e empresarial indispensável e pelos conselheiros das comunidades como representantes eleitos escolhidos, nossa voz, tais como os deputados do Círculo da Diáspora. Todos unidos para esta rede nacional aqui presente hoje. Na atualidade, as associações são o Fórum, o Areópago, o Átrium, para encontro e prática de Portugalidade. Ter a nacionalidade portuguesa com residência fora de Portugal encontra nas associações o espaço para a sua prática. Esta rede podia ser mais procurada. Todos têm inatas a vocação, mas só se praticarem, exercem as virtudes de cooperação, solidariedade, cultura, amizade, história, preservação da memória. Saibam, no entanto, senhoras e senhores, que ser associado é um testemunho público destas qualidades. Tudo isto tem anos, décadas, mais do que 1,5 século de dedicação. Contemplam-nos a memória de tantos antepassados e o seu legado que fazemos avançar. A eles, pedi licença moral para este grande investimento que a Beneficente fez, assegurando desde a primeira hora que o evento estaria financeiramente coberto no esforço que fosse necessário. Olho com agradecimento e elevado respeito para estes quadros nesta sala que os representam. Este grande privilégio de encontrar uma obra já realizada já devia ser o único aliciante necessário para atrairmos mais sócios. A nossa troca de experiências já permite consagrar por si só o sucesso deste evento. Não daremos conselhos, porque um amigo alentejano, profundamente conhecedor da realidade do Brasil, eu fui-lhe perguntar, olha, que conselho nos dás para o encontro? Ele disse, olha, conselho, olha, eu sou alentejano, então conselho para te dar, vou-te dar o conselho de Odmira, que é o maior e é o que dá mais cortiça. Foi o conselho que ele me deu.
Ou seja, nós não damos conselhos. É isto que isto quer dizer. Nós vamos aprender uns com os outros. E, em concreto, já ousamos apontar o horizonte. Nosso primeiro objetivo é, se no final, iniciarmos um fórum permanente das associações, que nos permita continuar os contactos entre nós. Um site com todas as nossas informações de contacto, do canal dos dirigentes atualizadas para mantermos a nossa embaixada e a nossa Secretaria de Estado informadas e estarmos todos mais contactáveis. Este foi logo um primeiro obstáculo que nós tivemos. Como chegar para conversar com todos os dirigentes das associações? Porque os contactos estão disponíveis, mas uma coisa é você ir procurar no Google, ou mesmo na Embaixada, ou mesmo na Secretaria de Estado, mas os contactos pessoais, para a pessoa responder, para poder conversar, para expor, nós não encontramos. Então, esse é um dos pontos que nós podemos já... E queremos aprender o que acontece com o conhecimento das outras experiências. Queremos cooperar entre nós em projetos comuns. O que os outros fazem para renovar e captar novos sócios. O que fazemos para assegurar a governança e consagrarmos estatutos que sejam ágeis para administrar e, por outro lado, assegurem a governança com transparência. Necessitamos blindar as associações do risco de gestões negligentes, danosas e perdulárias. Necessitamos que os cônsules que têm como missão promover e valorizar a comunidade portuguesa estejam sempre juntos connosco, nos coloquem em contacto entre cidades e estados diferentes e participem, como nos exemplos dos cônsules aqui hoje nesta sala. Assim ocorreu com o Encontro das Associações do Norte, que já completou 6 edições, com os 6 estados do Norte aqui exemplarmente presentes. Estaremos realizados ainda mais se no final deste evento, amanhã, pudermos anunciar o organizador da próxima edição e nunca mais as nossas associações deixem de se encontrar tão exemplarmente apoiadas pelo Corpo Consular, como hoje aqui demonstraram, tão abraçadas pelas câmaras de comércio, que até realizaram aqui a sua Assembleia Geral, neste encontro, e pelos conselheiros das comunidades aqui presentes. Finalmente, termino como sempre. Quando um faz, por todos faz. Quando a coletividade avança, a todos favorece. Filósofo Agostinho da Silva. Um abraço para todos, muito bem-vindos ao Ceará. Obrigada pelas palavras, doutor Francisco. Convidamos agora Sua Excelência... convidamos agora o senhor Rui Almeida para fazer uso da palavra. Senhor Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Senhor Embaixador de Portugal no Brasil, demais membros da mesa, caros participantes no encontro do associativismo luso-brasileiro. É com grande prazer e honra que colaborei na organização deste evento e que participo agora neste encontro dedicado a um tema que é da maior importância para as comunidades portuguesas, o associativismo. As associações nascidas da comunidade portuguesa no Brasil e o labor que têm vindo a desenvolver são um património cultural e moral do nosso país. Um legado para o qual sucessivas gerações dos nossos imigrantes têm vindo a contribuir, preservando e difundindo a nossa cultura, a nossa história, as nossas tradições. Nunca será demais sublinhar a importância das comunidades para Portugal. São um elemento essencial da nossa identidade nacional e do nosso imaginário coletivo e tornaram-se um ativo importante para a promoção de Portugal no exterior e no plano cultural, económico e mesmo político. E o impacto positivo na sociedade portuguesa, tanto do ponto de vista social como do ponto de vista económico, especialmente nas regiões mais desfavorecidas, é um facto reconhecido por todos. Conscientes da importância da diáspora para Portugal, devemos ter presente que as associações são o cimento, o polo agregador dessas comunidades. Sem o associativismo, as comunidades
possivelmente dissolver-se-iam nas sociedades de acolhimento. É através do associativismo que, ao unir portugueses num determinado país, numa região, numa cidade ou num bairro, se mantém vivo o sentimento de pertença à comunidade portuguesa. Ao longo dos séculos, a presença portuguesa deixou uma marca profunda na formação da sociedade brasileira. Vagas sucessivas de imigração lusitana deram uma enorme contribuição para o crescimento e o desenvolvimento do Brasil e para a continuação da presença portuguesa neste país. As associações luso-brasileiras têm desempenhado um papel fundamental na afirmação e na coesão da comunidade, transmitindo às gerações vindouras o espírito da comunidade, solidariedade e cooperação. O movimento associativo nascido da diáspora portuguesa no Brasil, na sua gênese, começou por ser essencialmente um espaço de apoio e solidariedade social, mas rapidamente abraçou outras vertentes, como a cultura, a educação, o lazer ou o desporto, e tornou-se também um instrumento para o aprofundamento das relações económicas e políticas entre os dois países. As associações têm sido, ao longo dos anos, locais de acolhimento, de apoio mútuo e de fomento à solidariedade entre os imigrantes e seus descendentes. Elas têm sido verdadeiras plataformas de integração, de preservação da nossa identidade, que continua viva, dinâmica, gerando um sentimento de esperança e continuidade. Pretende-se, com este encontro, promover um espaço de reflexão e ação, ressaltar a importância histórica e cultural do movimento associativo luso-brasileiro e valorizar e fortalecer o associativismo da nossa diáspora, incentivar a união e o compromisso com o futuro das associações. Pretende-se também fortalecer os laços entre as comunidades, entre as associações e entre estas e outras entidades, designadamente entidades oficiais como a Embaixada, a Rede Consular ou o Conselho das Comunidades. Será uma oportunidade para refletir sobre as dificuldades e os desafios, para partilhar as experiências e para explorar novas soluções que garantam o fortalecimento e a expansão deste movimento, designadamente a captação das camadas mais jovens, um maior envolvimento dos descendentes dos imigrantes e mesmo abertura aos brasileiros que, embora não tendo a nacionalidade portuguesa, se interessem e que gostem do nosso país. Quero agradecer a todos os participantes presentes que, com a sua presença, demonstram o compromisso com o fortalecimento da nossa cultura e a continuidade do trabalho iniciado há mais de um século e meio com o advento do movimento associativo no Brasil. Agradeço em especial ao Sr. Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas e ao Sr. Embaixador de Portugal no Brasil, cujo apoio a esta iniciativa foi decisivo para a sua concretização. Que este encontro seja um marco de novas parcerias, de novos projetos e de novas oportunidades para todos. Que possamos sair daqui mais empenhados e mais motivados para continuar a missão de manter viva a herança portuguesa, contribuindo ao mesmo tempo para o reforço das relações entre Portugal e o Brasil. Muito obrigado pela presença de todos e que tenhamos um evento proveitoso e inspirador. Obrigado. Obrigada pelas palavras, senhor Rui Almeida. Convidamos a fazer uso da palavra o senhor Carlos Lopes. Bom dia a todos. Excelentíssimo senhor Secretário de Estado das Comunidades, Dr. José Cesário, excelentíssimo senhor Embaixador de Portugal no Brasil, Dr. Luís Faro Ramos, na pessoa dos dois, cumprimento os restantes membros da mesa e cumprimento os senhores e as senhoras aqui presentes. É uma grande honra e um profundo respeito pelo espírito associativo que nos reunimos neste encontro nacional do associativismo luso-brasileiro.
O associativismo é uma das mais belas expressões da coletividade. Ele nasce e se fortalece não na força de uma única pessoa, mas na união de muitos. Permitam-me dizer-vos que não houve expressão melhor daquilo que eu acabei de afirmar do que o momento que nós vivemos aqui na abertura deste evento. Um conjunto de homens e de mulheres que em 60 dias se apresentaram de uma forma harmónica, de uma forma grandiosa, construção do indivíduo para o coletivo. Esse é, de resto, o mote do associativismo, quer ele se expresse na forma comercial, quer ele se expresse no social, no comercial. Dizia, quando uma associação se faz refém de uma única figura, deixa de ser associação e passa a ser extensão de um interesse particular. É justamente a soma de vozes, experiências e esforços que dá sentido e vigor a qualquer entidade representativa. Hoje, neste encontro, renovamos o compromisso de manter viva a essência do associativismo. Um espaço onde prevalecem o diálogo, o respeito à diversidade de ideias e o compromisso com um bem maior. A força de uma associação não está na imposição, mas na construção coletiva. E essa construção deve respeitar a história de quem veio antes de nós. Não podemos ignorar o legado dos fundadores, aqueles que lançaram a base das instituições que hoje representamos. Contudo, honrar o passado não significa estar preso a ele. O associativismo precisa evoluir com o tempo, com a cultura, com a economia e com as transformações sociais, sempre buscando equilíbrio entre tradição e inovação. Outro desafio essencial é a alternância de gestões. Uma entidade associativa não é propriedade de ninguém. Ela pertence à comunidade que representa. A renovação de lideranças, feita de maneira transparente e comprometida, é fundamental para evitar personalismos e garantir a continuidade dos propósitos institucionais. Além disso, devemos cultivar e respeitar relações entre as entidades. O associativismo não deve ser palco de rivalidades infundadas, mas sim um campo fértil para parcerias e ações conjuntas em prol de interesses comuns. O diálogo permanente com os representantes do Estado e das entidades públicas é outro pilar essencial para o fortalecimento das nossas associações. A nossa atuação deve ser pautada pelo interesse coletivo, sempre buscando soluções que beneficiem as nossas comunidades e respeitem a autonomia de cada interlocutor. O associativismo que se fecha em si mesmo se enfraquece. Já aquele que se abre ao debate, que constrói pontes e que mantém interlocução constante com o poder público, assegura resultados mais sólidos e duradouros. Por fim, trago um desafio que merece a nossa atenção e ação imediata. A participação das comunidades portuguesas no Brasil no cenário político, tanto em Portugal quanto no Brasil. Precisamos ocupar espaços. É fundamental que os portugueses e luso-brasileiros assumam protagonismo nas eleições para a Assembleia da República em Portugal e no Congresso Nacional no Brasil. A nossa presença política é a base para um diálogo estruturado com as lideranças de ambos os países e para a construção de relações institucionais perenes. Meus amigos, o associativismo é mais do que um ideal. É uma prática diária. Exige compromisso, espírito coletivo e, acima de tudo, respeito àqueles que fazem parte dessa jornada. Que este encontro seja um marco na reafirmação desses valores
e que possamos, juntos, fortalecer ainda mais os laços entre Portugal e Brasil, sempre pautados na cooperação, na ética e na construção de um futuro comum. Bem-ajam, muito obrigado, uma excelente sessão de trabalho para nós todos. Obrigada pelas palavras, senhor Carlos Lopes. Convidamos agora a fazer uso da palavra o excelentíssimo deputado Flávio Martins. Muito bom dia a todas e todos. Eu quero iniciar por cumprimentar o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Cesário, o embaixador de Portugal no Brasil, Luís Faro Ramos, cumprimentar também o titular do vice-consulado de Portugal em Fortaleza, ainda vice-consulado, Rui Almeida, o presidente da Federação das Câmaras Portuguesas no Brasil, Carlos Lopes, e o presidente da Beneficente Portuguesa, 2 de fevereiro, Francisco Brandão. Quero também fazer uma saudação especial a todas as senhoras e os senhores que encontram-se aqui nesta manhã, mas permitam-me, eu sei que isto de fazer nomeação, às vezes corremos o risco de esquecer alguém também importante, mas por uma questão de afeto, eu quero cumprimentar muito especialmente 2 colegas meus do Conselho das Comunidades Portuguesas, o José Wanon e o Luiz Otávio, que aqui estão presentes e que têm trabalhado com afinco e responsabilidade para bem representar suas comunidades no Conselho das Comunidades Portuguesas. E quero também aproveitar e cumprimentar 2 amigos de 2 importantes também, como todas são, comunidades aqui no Brasil, que são o Antero Pereira e o Francisco Gomes da Costa. Francisco Gomes da Costa, aliás, é o exemplo vivo de como é bom nós termos renovação e termos pessoas que venham mesmo do seio das nossas comunidades. Francisco Gomes da Costa sucedeu ao seu irmão e havia sempre ali uma ideia de que como seria a liderança da nossa comunidade do Rio de Janeiro após o falecimento do Dr. Antônio. Pois bem, Francisco Gomes da Costa tem desempenhado com responsabilidade, proatividade e com muito sucesso essa liderança. Então, não poderia deixar de fazer esta menção. Quando cumprimentei também o doutor Luís Faro Ramos, cumprimento também a todo o corpo diplomático aqui presente. Não vou citar uma a uma, mas sei que desempenham uma função que para nós é não apenas importante diariamente, mas ela é fundamental na representatividade e no levar ao Estado português as vozes das nossas comunidades. Ora, este primeiro encontro nacional do associativismo luso-brasileiro nos faz refletir acerca de algo que se ouve muito em Portugal e até fora dele, nas nossas comunidades. Ou seja, que as comunidades são um importante ativo. A questão aqui é sabermos se isto é apenas retórica ou se realmente o Estado e a sociedade portuguesas estão mesmo atentos e querem mesmo valorizar as nossas comunidades. E é nisto que nós precisamos pautar as nossas reflexões e as nossas conclusões. Porque hoje, que aliás é um dia muito especial para o estado do Ceará, já que é dia de São José e que é, portanto, padroeiro deste estado, e é também o dia do pai lá em Portugal, e as comunidades, elas na verdade, elas praticam muito também o exemplo que José nos deixou, que foi sempre de muita resiliência, dedicação e para cumprir a tarefa para a qual ele estava preparado. E nós estamos sim preparados para isso. Falar das nossas comunidades como importante ativo é lembrar que nós temos 2 grandes áreas nas nossas comunidades. A primeira, a do associativismo, e é isso que fazemos aqui hoje. E não apenas o associativismo numa visão mais restrita, mas o associativismo empresarial, sociocultural, desportivo e beneficente.
todas essas áreas do nosso associativismo aqui no Brasil são muito bem representadas e são sinônimo de sucesso. Uma outra área também importante é a cívico-política. E falava aqui agora o Carlos Lopes acerca disso. Ora, nós somos, fora de Portugal, hoje, 1.695.000 cidadãos eleitores. Ora, isto é um ativo que Portugal não deve mais desconsiderar. Sejam os órgãos de soberania, sejam os nossos partidos políticos, seja a sociedade em geral e mesmo a comunicação social. Que quando se vira para as comunidades, vira sempre com uma visão, muitas vezes, com um pouquinho de deturpação, com um pouquinho, às vezes mesmo, de preconceito, sem perceber que a nossa comunidade ela tem se alterado e ela é tão contemporânea e tão forte quanto aquelas pessoas que vivem lá em Portugal. E estas matizes, o associativismo e a parte cívico-política, elas precisam estar na nossa agenda, no nosso dia a dia. Por quê? Porque quando se fala muito, e se fala muito também disso em Portugal, que o Estado português, que Portugal precisa valorizar e aproximar as nossas comunidades, a verdade é que temos percebido, sim, nos últimos anos, seja pela presidência da República, seja pelos diversos governos que têm sucedido nos últimos anos, mesmo na Assembleia da República, lá onde eu estou hoje, sejam mesmo as nossas câmaras municipais, a verdade é que hoje e nos últimos anos cada vez mais, Portugal tem percebido que as comunidades elas têm sim um potencial. Nós temos necessidades? Temos, mas temos também potencialidades que não podem ser esquecidas e nós contribuímos muito para Portugal. Não nos esqueçamos que as comunidades remetem para Portugal muito mais dinheiro do que nos últimos 40 anos Portugal tenha recebido de qualquer plano da União Europeia ou os PRS que possam existir. Quando se fala em movimento associativo, nós não podemos deixar de destacar aqui os aspectos positivos. Ou seja, nós somos, sim, verdadeiras embaixadas da Portugalidade. Nós representamos aquilo que há de mais vivo, de mais ligado afetivamente a Portugal, mundo afora. Nós somos também polos de concentração e proteção de interesses, sejam eles sociais, empresariais, mesmo às vezes políticos. E temos, sim, historicamente colaborado com Portugal sempre que Portugal necessitou das nossas comunidades. Não nos esqueçamos, inclusive a comunidade aqui do Brasil, quanto já não fez por Portugal quando Portugal precisou de nós. É que, depois de 1986, muitas vezes Portugal parece que começou um pouco a esquecer, em que pese, e ainda bem, e há bom tempo, tenha mudado essa perspectiva, mas a verdade é que, quando Portugal precisou, e gerações e anos atrás, a nossa comunidade, especialmente aqui a do Brasil, que é a maior comunidade portuguesa fora do território nacional, nunca deixou de dizer presente e aqui estamos para colaborar com Portugal. Agora, também há aspectos negativos. E esses aspectos precisam também ser desafios a solucionar. O primeiro deles, a fragmentação. Eu venho de uma cidade, o Rio de Janeiro, mas poderia citar outras quaisquer, mas começo pela minha. A verdade é que, se nós continuarmos fragmentados, não teremos a verdadeira força e a verdadeira pujança que precisamos mostrar, não apenas para Portugal, mas para a sociedade brasileira. Enquanto estivermos, a cada briga funda-se uma nova associação, uma nova capelinha, nós não iremos para frente. E muito pelo contrário, temos que fazer um movimento reverso. Temos que partir mesmo para as fusões, para as incorporações, para que nós tenhamos em cada cidade um grande clube, uma grande associação com o nome de Portugal. Porque todos nós aqui ou nascemos, como é o caso de vários, ou somos descendentes, como é o meu caso, de pessoas que nasceram
nos mais variados lugares do Portugal continental ou das nossas regiões autônomas. Mas a verdade é que nós somos, sim, todos portugueses e portuguesas e precisamos entender isso, porque se não nos entendermos, corremos o risco de um futuro muito mais difícil do que está o nosso presente. Um outro aspecto negativo também, que precisa ser objeto de atenção de todos nós, respeitando-se a autonomia necessária, legítima e que deve ser observada das normas internas de cada associação. Nós precisamos trabalhar com alternância, nós precisamos trabalhar com as pessoas, abrindo caminhos também para que outros possam, com responsabilidade, contribuir para a história e para o desenvolvimento da sua associação. E, finalmente, e esta sala, se tirássemos um retrato agora, representaria, eu não precisaria dizer mais nada, é que nós precisamos sim também trazer para os próximos encontros, e eu não sei se serei deputado daqui a um ano, mas daqui a um ano continuarei, pelo menos eu espero que sim, presidente do Conselho das Comunidades Portuguesas e já assumo o compromisso de estar onde quer que seja no próximo encontro, porque acho que ele tem uma relevância importantíssima. Espero que no próximo encontro tenhamos aqui essas pessoas que às vezes são subrepresentadas no nosso movimento associativo. E falo dos jovens e das mulheres. Nós precisamos perceber que a nossa comunidade ela tem uma riqueza, uma pluralidade, que é a própria pluralidade da sociedade portuguesa ou da sociedade brasileira. E isso precisa também estar demonstrado nas direções, nos nossos corpos sociais de cada uma das nossas associações. Pois bem, na verdade, e para terminar, nós tivemos recentemente na Assembleia da República um debate, e com muito orgulho puxado pelo meu grupo parlamentar, que pela primeira vez tivemos na Assembleia, num plenário da Assembleia, a oportunidade de tratar do tema comunidades portuguesas. E dos diversos projetos que foram aprovados, nós tivemos a possibilidade de trazer alguns importantíssimos para aqui, para o Brasil, que são recomendar ao governo a transformação dos vice-consulados em consulados, dos 5 que ainda existem aqui, e também de termos o desenvolvimento de um programa para a valorização e para o reconhecimento do trabalho dos jovens e da mulher nas nossas comunidades. Para além, evidentemente, do voto eletrônico à distância, em que pese alguns grupos políticos terem muita, ilegitimamente, dúvida a respeito desse processo, mas isto seria apenas uma mais-valia, de modo a que nós não tenhamos, nos próximos atos eleitorais, venham quando vier, uma abstenção que muitas vezes beira dos 75% até mesmo aos 98%. Nós devemos participar, porque se nós não participarmos, Portugal não nos terá em sua visibilidade. Meus amigos, minhas amigas, eu propositadamente, quando cumprimentei a todos aqui, evitei chamar-nos ou chamá-los e chamar-nos de doutor ou doutora. Por quê? Porque neste momento estamos aqui todos juntos em prol da mesma causa, que é fortalecer e debater o nosso movimento associativo. E mais do que isso, quem merece palmas nesse momento não são apenas aqueles, ou nós mesmos, que viemos de Portugal ou que estamos aqui à frente, mas são cada uma e cada um que diariamente, que estão aqui ou estão lá nas nossas cidades e que diariamente dedicam-se integralmente àquilo que nós chamamos de Portugalidade. Muito bom dia e muito obrigado. Gratidão pelas palavras, deputado Flávio. Convidamos agora a Sua Excelência, o senhor Luís Faro Ramos, a fazer o uso da palavra. Obrigado. Muito bom dia a todos. Eu vou ser muito breve nesta minha primeira intervenção, porque se tiverem paciência vão-me ouvir mais daqui a pouco
com uma intervenção mais de fundo sobre aquilo que eu penso que são as pistas que devemos falar aqui sobre o futuro do associativismo. Sr. Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Sr. Presidente da Sociedade Beneficente 2 de Fevereiro, em nome de quem cumprimento os organizadores deste evento, Sr. Responsável Consular em Fortaleza, cônsules aqui presentes, cônsules honorários, Presidente do Conselho das Comunidades Portuguesas, Deputado Flávio Martins, tantas caras conhecidas que estão aqui, que é muito bom pensarmos que o Brasil de norte a sul, deste a oeste, está aqui presente hoje. Isso é um grande... é já um grande resultado, mesmo que os resultados depois sejam outros, e espero que sejam. Só o facto de estarmos aqui todos reunidos hoje é muito bom e quero agradecer-vos por isso. A iniciativa foi pensada e está hoje a ser concretizada. Eu não quero correr o risco de deixar ninguém de fora nos cumprimentos, por isso, como dizem os nossos colegas angolanos, todo o protocolo observado, sintam-se todos cumprimentados, é um grande prazer estar aqui. Eu gostava só de fazer uma ou duas observações. O deputado Flávio Martins falou em matizes do associativismo. Eu acho que é bem verdade e gostava de recorrer a uma outra analogia que é do corpo humano. As associações são, digamos assim, os pulmões do associativismo. Ora, sem pulmões um corpo não existe, não funciona, não respira. Mas um corpo não são só pulmões. Um corpo é cabeça, é coração, é braços, é pernas e, portanto, quando nós falamos em associativismo, eu acho que esta é a grande razão de ser deste nosso encontro, que eu espero que tenha réplica depois no futuro. Nós temos que pensar em associações, mas nós temos que pensar também em câmaras de comércio, nós temos que pensar em cátedras, temos 9 cátedras Camões pelo Brasil fora, nós temos que pensar na nossa vastíssima rede consular, tanto os 10 postos consulares que existem no Brasil, como de Fortaleza, desde Brasília a Porto Alegre, a Recife, a Belém do Pará, etc., etc. Temos que pensar na nossa vastíssima rede de consulados honorários. Temos que pensar também em redes que nós estamos a criar, e eu tenho a felicidade de poder ter sido testemunha de 2 delas, uma já aqui há algum tempo e outra muito recentemente, a Rede de Saúde de Portugal no Brasil, a Rede de Investigadores da Diáspora. Portanto, quer dizer, tudo isto faz parte do corpo. E se nós não tivermos este corpo bem oleado e em conjunto, nós estamos, do meu ponto de vista, a perder uma grande oportunidade. Porque o Brasil, de facto, oferece-nos tudo. Tudo. Não há nada que não esteja aqui presente e a funcionar bem. Agora, é sobretudo questão de pôr isto a funcionar em conjunto. E isso é que é o grande desafio. Porque, claro que o que eu estou aqui a dizer, toda a gente sabe, toda a gente reconhece. Não é de hoje, não é de ontem, não é de anteontem. Tem muitos anos esta questão. Mas eu acho que é nosso dever, é meu dever enquanto embaixador de Portugal aqui no Brasil, enquanto aqui estou, tentar contribuir para que este corpo seja uno e, sobretudo, consiga ter pés para andar. Porque se não houver pés para andar, não anda. E acho que este é um excelente ponto de partida. Mais daqui a pouco partilharei convosco as minhas reflexões a este respeito, mas desde já vos posso dizer que só o facto de isto estar a acontecer já é um facto para o nosso regozijo e peço uma salva de palmas para a organização que bem merece. Muito obrigado. Obrigada pelas palavras, senhor Luís Faro. Convidamos agora para fazer uso da palavra Sua Excelência, o senhor José Cesário. Senhor Embaixador, Senhor Deputado da Assembleia da República, Senhor Cônsul, meu caro Francisco Brandão, Senhor Presidente do Conselho das Câmaras, minhas amigas e meus amigos, cumprimento-vos a todas e a todos, os conheço melhor, aqueles que conheço menos bem, com uma nota
relativamente aos mais novos que aqui estão, que não são muitos, mas que é desejável que sejam cada vez mais. Ali o nosso Anterinho, que faz anos hoje, a Carla, também apareceu nisto há relativamente poucos anos, o Flávio, a verdade é esta, é um jovem, porque ainda é dirigente associativo, que entretanto já está na Assembleia da República. Está ali a Carolina, que trabalha comigo, que fundou o movimento jovem luso-brasileiro em São Paulo, e vários outros que aqui não estão, e peço desculpa, alguns cujos nomes não tenho presentes, mas que são fundamentais para o futuro desta comunidade luso-brasileira, em todo o Brasil. Meu caro Francisco Brandão, é evidente que eu tinha de estar presente. É um dia especial em Portugal, como sabem, é o dia do Pai, é o dia de São José. Confesso que me custou um bocadinho não estar lá, mas pronto, cedi. Independentemente das circunstâncias, sei bem que este encontro pode ser muito importante para o futuro. Muito importante para o futuro da nossa comunidade no Brasil. E por isso lhe agradeço a si e àqueles que permitiram que isto seja uma realidade, e agradeço muito o convite que me fez. É bom que estejamos... Eu vou tentar não me repetir, porque vão-me ouvir outra vez daqui a um bocadinho, não é? É bom que estejamos conscientes do que nós somos no Brasil. Os que estamos aqui, temos de ter essa consciência plena, e mais ainda os que estão lá, que raramente a têm. Temos de perceber como é que viemos para o Brasil. O Brasil, verdadeiramente, é como se fosse nosso. É mesmo a pátria irmã. Mas temos de perceber todo o fluxo migratório para o Brasil. Entre 1900 e 1910, vieram para o Brasil 229.348 portugueses. Nós podemos dar estes números com rigor, porque à data havia registros de saídas, coisa que hoje não há. Entre 1910 e 1920, 293.793. Entre 1920 e 1930, 233.655. Só que já estamos em 750 mil. Em 1930, se lhe somarmos os cerca de 250 mil que tinham vindo entre 1890 e 1900, e mais os 237.327 que vieram entre 1950 e 1960, meus caros amigos, quem trabalha estatísticas sabe muito bem que a comunidade portuguesa no Brasil supera os 80 milhões de pessoas. Pessoas de origem portuguesa. E os senhores sabem todos isso. Quando estamos num evento qualquer, em qualquer ponto do Brasil, em qualquer entidade, numa universidade, numa instituição de segurança, numa conferência, nós começamos a falar uns com os outros e rapidamente começamos a descobrir este é neto, aquele é bisneto e não sei o quê de português. Não há família nenhuma que não tenha efetivamente uma relação com Portugal. E às vezes custa crer que haja distâncias entre nós. Às vezes há. Felizmente, nos últimos anos, essas distâncias têm-se esbatido. A imagem de Portugal no Brasil alterou-se completamente. É hoje uma imagem completamente de um país completamente moderno que atrai não apenas a elite brasileira, mas as elites de todo o mundo. Isto é determinante para aquilo que nós somos hoje no Brasil. Mas é evidente que temos de ir sempre mais longe. E daí serem tão importantes este tipo de encontros, porque nos permitem estabelecer rede, estabelecer consciência do que somos. No fundo, dar sequência a uma coisa que eu já há 20 anos referia a alguns diplomatas nossos aqui, e que era indispensável chamarmos aqueles que têm alguma coisa a ver connosco
independentemente de serem políticos, ou de serem professores universitários, ou investigadores, ou empresários, chamá-los e começarmos a sentarmos à mesa, percebermos aquilo que nos une e aquilo também que nos separa, de maneira a podermos dar passos cada vez mais significativos. Tenho de fazer justiça às nossas câmaras de comércio no Brasil. De facto, têm conseguido, em muitos momentos, cumprir este objetivo. Mas a verdade é esta, falta-nos um movimento global. E por isso eu vos felicito pela coragem de terem promovido este encontro. Ainda por cima, sabendo nós que algumas iniciativas anteriores que tiveram muito sucesso claudicaram. Eu recordo-me dos encontros do Cone Sul. Os encontros do Cone Sul, realizados entre o Rio Grande do Sul, o Uruguai e a Argentina, foram dos encontros mais extraordinários que se realizaram aqui no Hemisfério Sul. Com o envolvimento de centenas e centenas de portugueses, luso-brasileiros, luso-argentinos, luso-uruguaios. A verdade é que esses encontros acabaram. E acabaram por uma simples razão. Houve dificuldade em manter as relações de normalidade entre as diversas instituições, entre as diversas comunidades. Ou seja, houve dificuldade em estabelecer união. E agora aqui é uma questão chave. O português, em regra, tem dificuldade em dar sequência a esforços de unidade. Nós temos em todo o mundo para aí umas 2.500 associações. Já tivemos mais. Estas associações, meus caros amigos, na maior parte dos casos, nasceram porque houve desentendimentos noutras. Daí a pulverização do movimento associativo. O país em que isto é mais evidente, curiosamente, nem é aqui o Brasil, é a França. Em que são centenas e centenas. Apenas porque interessou a algumas pessoas que valorizarem o respectivo protagonismo, ou tentarem valorizar o respectivo protagonismo. É óbvio que o prejuízo foi para a comunidade. Porque se a comunidade estiver mais unida, evidentemente é mais forte. E a questão é esta, meus amigos. O mundo mudou totalmente e muda todos os dias. Os senhores sabem perfeitamente que hoje somos confrontados com questões ou com posicionamentos que era impensável que acontecessem ainda há 2 ou 3 anos atrás. Não é? As coisas estão mais divididas. Ao extremar de posições entre países, entre blocos, entre interesses. Alguém imaginava que nos tempos que correm os Estados Unidos e a Rússia tivessem de mão dada? Ninguém. Mas a verdade é que isso acontece. E, portanto, o que está em causa hoje para nós portugueses é perceber como é que fazemos a diferença. A verdade é esta. Nós estamos em todo o mundo. Somos respeitados em todo o mundo. De facto, se nós temos sucessos, e muitos, a vários níveis, isso deve-se ao respeito que as pessoas têm por nós. Nós não somos problemáticos. Intervimos, participamos, ajudamos a construir. Às vezes somos humildes demais, é verdade. Mas a verdade é que nós estamos em todo lado. Temos relações com toda a gente. E com a imagem nova que o país tem, meus caros amigos, nós temos um ativo extraordinário. Para o aproveitarmos é simples. Temos de estar mais juntos uns dos outros. Não podemos andar a puxar cada um a manta para o seu lado, porque se tapamos do outro lado, evidentemente que o prejuízo é coletivo. E esta é a primeira grande mensagem que eu vos deixo, e que tem a ver com este encontro. Saibamos-nos unir. Saibamos valorizar aquilo que é importante e não aquilo que é acessório. Aquilo que é importante é aquilo que nos defende. E se nós valorizarmos aquilo que nos defende, nós todos ganharemos. Todos, os portugueses que estão cá fora e os portugueses que estão lá. Custa tanto ouvir em Portugal aquela coisa de lá vêm os franceses, lá vêm os brasileiros, lá vêm os americanos.
É a tal falta de percepção do que somos. Este é um trabalho para ter aqui e ter lá. E este tem sido um dos meus desafios ao longo destes 25 anos. Tentar que estejamos mais próximos uns dos outros. Às vezes damos um passo positivo, outras vezes sentimos que se andou para trás. Há uma questão de fundo, meus amigos. Nunca baixar os braços. Nunca desistir. Ter uma postura otimista. Há sempre caminho para fazer. Há sempre coisas para conquistar. E não tenho dúvidas. Com a nossa capacidade, um povo que fez isto, que fez estas coisas, quantas instituições centenárias temos no Brasil? Percebamos bem o esforço que ali foi feito, por tantos e tantos de nós. Então um povo que faz estas coisas não é capaz de fazer muito mais? É claro que é. Por isso, vamos em frente, meus amigos. Meu caro Francisco Brandão, renovo os meus agradecimentos. Senhor Embaixador, é um prazer estar aqui consigo. O nosso cônsul, igualmente. É evidente que estamos num posto que está em mudança. Vamos ver. Evidentemente, espero que as coisas decorram como está previsto, apesar da atual situação política que se vive em Portugal. E, meus amigos, a cada um de vós desejo-vos muito sucesso e que este encontro se traduza num pleno sucesso e que traduza, vá ao encontro daquilo que os senhores esperam dele. E que daqui a um ano que estejamos outra vez, aqui não, noutro local, aqui neste país, estejamos outra vez a trabalhar em conjunto pela comunidade luso-brasileira. Muito obrigado. Gratidão pelas palavras, senhor José Cesário. Agradecemos a presença das autoridades que compuseram a mesa de honra nesta sessão solene de abertura.